Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver um comentarista da Globo News fazendo elogio ao Bolsonaro. Isso é inédito. E no programa da Andréa Sadi, ela que é lulista roxa, ela fez caras e bocas, mas depois teve uma reação que a gente vai ver aí na sequência. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! A partir então de fevereiro, tá? Sábado, os combustíveis sobem com o aumento do ICMS. Não tem nada a ver com o aumento do dólar. Na gasolina, o imposto vai ser de R$ 1,47 por litro. E no diesel, de R$ 1,12. Você está vendo ali preço por litro do ICMS. Em relação ao mercado internacional, os nossos combustíveis ainda estão mais baratos aqui no Brasil. Na gasolina, a diferença é de 7,54%. E no diesel, a diferença é maior ainda, 15%. Mas prepara o bolso porque vai subir, viu, Camila? O problema mostra que o governo realmente não está tendo uma visão geral dos problemas. Você disse que é uma tempestade perfeita e o governo devia saber disso. O governo, se tivesse alguém pensando no futuro, alguém teria lembrado que ia coincidir tudo ao mesmo tempo. O Copom, a reunião do Copom já estava marcada e já está previsto um aumento. O diesel já está chegando no limite, os juros estão aumentando. Então, deviam ter feito uma coisa paulatina, já prevendo que haveria um problema maior no conjunto das coisas, né? Mas é isso, o governo não tem ninguém que esteja planejando o futuro e advertindo que certas coisas têm que ser feitas paulatinamente para não haver um choque, como está havendo um choque no preço dos alimentos e vai aumentar em vez de diminuir. É uma falta de planejamento realmente clara. Pois é, Sadi, se a gente compara o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo. Quer dizer, ele começou organizando as contas públicas. Ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou. Você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Agora, e aí, claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas. Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel, o diesel tem um componente dolarizado, quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores, dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado, porque você fazer no meio do caminho um ajuste das contas públicas dentro de um contexto onde a sua credibilidade já está arranhada, onde você não tem ali uma percepção geral de que você está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, vai ser ainda mais difícil. Mas o fato é que a gente está falando de uma economia que dá sinais de desorganização. O governo já poderia ter feito no passado e não fez. E a impressão que fica é que o governo apostava que a coisa ia se resolver. Em algum momento não vai precisar reajustar o diesel porque vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar. E não aconteceu. Agora você vai ter que fazer tudo de uma vez. Tem um meme que me mandaram esses dias por outros motivos, mas que vale para isso que você está falando,
que é onde foi que eu acertei, porque onde foi que a gente errou está muito claro. Claro, é. Então, assim, isso vale para o Brasil em vários setores. A gente está vendo na segurança pública, você está trazendo essa agora, a gente repercutindo a notícia do diesel. De fato, eu falava aqui no começo do programa hoje que o governo também está correndo atrás dessas notícias, com medo, temendo, monitorando a repercussão, porque também poderia ter feito um ajuste no comecinho do governo Lula 3, Otávio. Que agora ele vai ter que fazer em 25, podia ter feito em 23 e não ficar tão pressionado às vésperas da eleição presidencial. Mas não fez o dever de casa em 23, como Lula fez em 2003, e agora vai ficar correndo atrás desse prejuízo, porque o governo não tem gordura para queimar. Então, qualquer sinal de um desgaste que seja, o governo já fica desesperado, porque pode respingar na questão eleitoral, que é disso que se trata. Ninguém está pensando em eleição. Eu falo aqui o tempo todo, eles só estão pensando em eleição. Do governo à oposição, o único assunto que importa é a eleição. Eu fico imaginando o que passou na cabeça da Andréa Sadi quando ela ouviu o comentarista começar a falar que o governo Bolsonaro é um exemplo a ser seguido pelo governo Lula. E ele estava falando isso em frente a uma petista roxa, que é a Andréa Sadi. Ela é lulista de carteirinha, é petista de carteirinha. E aí o comentarista vai lá e fala que o Lula deveria ter feito com a economia, né, com os gastos, com os ajustes fiscais, o que o Bolsonaro fez nos primeiros meses ali do seu mandato como presidente da República. Aí, pela equipe do Paulo Guedes, diga-se de passagem, uma equipe fantástica, fenomenal, e um economista gabaritado, com doutorado e tudo mais. Não é um economista igual a Haddad de 2 meses de faculdade. Então, o comentarista começou a dissertar sobre o que deveria ter feito. A Andréa Sadi engolindo seco. E o comentarista não parava de falar e era fazendo caras e bocas, morrendo de raiva ali naquele momento, porque o comentarista indiretamente estava elogiando o governo. Ele falou o governo anterior foi o governo Bolsonaro. Então, indiretamente ele estava elogiando, diretamente ele estava elogiando o governo Bolsonaro. Ele estava elogiando a equipe econômica do governo Bolsonaro, a equipe econômica do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que é o ministro gabaritado a nível internacional. Então, o comentarista estava corretíssimo nas suas colocações, tanto é que a Andréa Sadi, ela teve que engolir seco, né, fazer ali uma meia-culpa e dar o braço a torcer ao comentarista. No final ali da sua fala, ela teve que fazer, porque ela fez um comentário logo na sequência, e aí ela teve que dar ali as explicações referente ao que ela estava imaginando do governo, vendo do governo, né, analisando fatos, e aí ela teve que dar o braço a torcer, porque o comentarista estava nitidamente correto nas suas colocações. E aí os outros ali da bancada, né, que estavam fazendo o programa também, ficaram meio desconfortáveis ali e tudo mais, estavam esperando a reação da Andréa Sadi, se ela ia rebater o comentarista, né? E surpreendentemente, na verdade, ela no final ela foi concordar com o comentarista e tecendo ali, de certa forma, uma crítica ao governo dela própria, né? Ao governo que ela é
é adepta, né? Ela é adepta ao PT e ao Lula. Então ela estava criticando justamente ao candidato que ela votou, que foi o Lula. Com certeza ela votou no Lula, não tenha dúvida sobre isso. Ela, Mira Leitão, a outra loirinha lá, que eu esqueci, a Daniela Lima. Daniela Lima é um meme ambulante, né? Então a redação da Globo News praticamente inteira votou no Lula, tenho certeza disso, votou no Lula. Pelo menos a ala das mulheres ali é certeza absoluta que votaram no Lula. E 90% dos homens também, ali do jornalismo da Globo News. Então, esse fato foi um fato cômico que aconteceu aí na Globo News. Esse comentarista, ele não tem papas na língua, não. E as análises dele são análises bem corretas, bem coerentes, assim. Ele traz fatos, e aí contra fatos não tem argumento, né? E aí ele traz os fatos tudo certinho, tal, concatena ali, tudo bonitinho, tudo mais. Deixa tudo amarradinho, redondinho, e aí não tem como contestar, né? Não tem como contestar, então, se não tem como contestar, vamos falar que o cara está correto nas suas colocações. Não tem jeito, em absoluto. E de fato ele está correto, né? Não tem como dizer que não está correto, porque o Lula está fazendo uma piada o que a equipe econômica, econômica do governo Lula, a equipe fiscal ali, que cuida da parte fiscal, né, está fazendo. Porque o combustível já vai aumentar novamente, tudo mais, por conta da política de preços ali da Petrobras, né, e como o camarada falou aí, se o dólar sobe, evidentemente que o combustível também tende a subir. Se a moeda de um país é uma moeda frágil e o combustível ele tem esse lastro, principalmente na moeda mais forte, a moeda mais forte é o dólar, então, meu amigo, só lamento, vai subir bonito, não tem jeito. E aí o governo finge que nada está acontecendo. O governo simplesmente não está nem aí, não tem nenhuma ação, né, efetiva para resolver a questão, porque isso vai refletir também nos preços dos alimentos, né? O diesel não vai subir? Então, e os caminhões que serão abastecidos? O caminhão não é abastecido com diesel? Certo, caminhão é abastecido com diesel. Caminhão não transporta cargas, alimentos? Exatamente. Então, isso será cobrado. O preço final sempre vai ficar com o contribuinte, com os consumidores, lá na prateleira do supermercado. Isso reflete diretamente na prateleira do supermercado quando você vai lá escolher o seu produto. Não tem jeito. É uma cadeia, uma coisa alimentando a outra, se vai ficando caro, você vai repassando para frente, até chegar lá no consumidor final. E aí o consumidor final é que tem que pagar o pato. Infelizmente é assim e o governo Lula não está nem aí para isso. Essa é a realidade. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.